Evangelho segundo Lucas. Capítulo 11, versículo 13. Como é o único versículo, vou pedir que a gente leia esse versículo pelo menos 3 vezes. Quem achou, pode ler. Pois que vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial do Espírito Santo àquele que lhe pedir. Outro. Outro. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós temos meditado aqui já alguns finais de semana sobre esse tema, Espírito Santo. E temos conversado aqui sobre a forma com que Deus bondosamente tem nos feito caminhar. E a forma bondosa com que Deus nos abençoa na caminhada. Acho que está berrando aqui, João. Está berrando aqui. Como Deus nos abençoa na caminhada. Nós já estudamos aqui, lembramos quando Jesus deu ordem aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. Nós ouvimos o texto de Atos capítulo 2, quando a igreja se formou e logo depois como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e como a igreja caminhou poderosamente aqui na terra e vem caminhando até hoje. Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre dons. Afinal de contas, por que Deus daria a nós dons? Qual a finalidade? Por que Deus distribuiria dons no meio da igreja? Tem um texto que você pode abrir, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo ele começa a descrever ali as ações do Espírito Santo, de Jesus, do próprio Deus e dá nome a esses dons. Mas por que receberíamos dons? Por quê? Por que caminhamos como igreja dependendo de Deus? Sabe uma coisa que eu tenho experimentado nesses dias, de ontem para cá? É a ineficiência nossa de lidar com as coisas. É quando a gente se depara no nosso dia que a gente diz assim, eu não posso resolver. Não dou conta. Né? E a gente conhece a história da igreja, a gente percebe Jesus chamando homens inaptos. A gente percebe Jesus chamando homens tão limitados. Talvez homens como nós aqui, homens servos de Deus, mulheres servas de Deus. Jesus parando para conversar com cobradores de impostos, homens rejeitados pela cultura judaica. Jesus parando para conversar com uma mulher adúltera, e a gente para ver assim, Senhor, por que o Senhor chama gente tão inapta? Quando eu mesmo me deparo e falo, Senhor, por que sou tão inapto?
Por que eu não dou conta? Talvez eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco sobre isso. Não é o dom que vem sobre nós porque somos bons. É o dom de Deus que vem sobre nós porque Ele é bom. Quantos pais temos aqui? Pais. Já pensou o seu filho chegando, papai? Agora não dá para falar papai Dimas, né? Porque já, as moças já cresceram. Mas agora, você pode me dar um bolo? Comprar um bolinho para mim? Aí papai vem embrulhado uma pedra. Da pessoa, então. Papai, compra um chocolate para mim. Aí papai traz uma pedra, um pedaço de madeira. Eu quero conversar sobre isso, um Deus bondoso, que olha para nós tão limitados e tão frágeis, tão pecadores, e bondosamente dá dele mesmo para nós. Ele mesmo se dá a nós, para a glória do próprio nome dele, mas para a alegria nossa. Eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu queria que você acompanhasse alguns textos comigo. Atos capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 12, a gente vê ali o derramado do Espírito Santo. A forma com que o Senhor trabalhou no meio daqueles irmãos. E para ser sincero, ao longo das Escrituras, nós vemos isso acontecendo algumas vezes. Nós vemos discípulos entrando no templo e a porta do templo tem um coxo. Um homem que já tinha o costume de estar ali, estende a mão aos seus discípulos e diz assim: olha, você pode me dar um dinheiro, você pode me dar algo que você pode me dar. É estranho isso, mas olhando para ele, você pode me dar algo que você pode me dar. E a resposta dos discípulos: olha, eu não tenho algo para te dar de mim mesmo, mas o que eu tenho, eu vou te dar algo. E eles abençoam aquele homem é curado, aquele homem entra saltando dentro do templo. Nós nos deparamos na história da igreja. Como eu falei, isso tem feito muito sentido para mim, porque quando eu olho para mim mesmo, como eu falei, talvez nem todo mundo saiba aqui, essa noite faleceu uma prima muito próxima a mim, muito próxima. E um acidente drástico de carro e deixou uma criança de 12 anos, uma outra filha, uma netinha. E eu tive ontem lá no velório. Inclusive eu gostaria depois que nós orássemos pela família. Ela provavelmente está sendo sepultada agora. E como eu me senti inapto, incapaz de consolar aquela turma. E a igreja, no caminhar dela, se depara com essas surpresas negativas. Tem um enfermo na sua frente. Alguém desesperado precisa de um conselho. Alguém que tem uma ferida que ninguém vê, porque ela não é externa, é interna. Para diante de você e olha dentro dos seus olhos esperando que você estenda a mão ou faça algo que transforme a vida dela. Sabe aquela demanda, e aí? Tipo, você pode me ajudar? Você pode resolver isso? A igreja passou por inúmeros caminhos nesse sentido. Você consegue se lembrar de algum em que o discípulo teve numa situação em que não podia resolver? 2 presos, adorando a Deus no meio da prisão, curando pessoas, restaurando vista aos cegos. Mas Deus, pela sua bondade, e o livro de Atos
traz tantas surpresas para nós nesse sentido. Deus amorosamente olhando para nós como limitados que somos, bondosamente resolve nos usar. Semana passada, o pastor Luciano estava pregando sobre batismo com o Espírito Santo, que na verdade não é uma ação de Deus no momento específico, mas é uma vida com Deus de enchimento. É um experimento diário com Deus, do encher e do transbordar do Espírito. Por vezes nós nos deparamos com isso e o Espírito Santo traz surpresa para nós. Eu não sei se você sabe, mas quando você se dispôs a caminhar com Jesus, Ele se dispôs a caminhar com você. Lembra de Mateus capítulo 28? No finalzinho do capítulo, Jesus diz algo que é tremendo para nós, e às vezes a gente não se enxerga nesse contexto. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E naturalmente, organicamente, o Espírito Santo vem sobre nós, vez ou outra, para a glória de Deus. Você fala, como que eu fiz isso? Uma vez eu fui chamado para ministrar num retiro de líderes de uma grande igreja, uma grande denominação aqui no estado. E tinha lá o pastor, alguns dos seus pastores, outros líderes, e aí a gente acabou de pregar e falou assim, olha, você pode vir orar com a gente? Falei, cara, massa, vamos. Uma oração. Só que no meio daquela oração, no meio daquelas pessoas, existia alguém que precisava receber uma palavra específica. E nós, uma das características da Vineyard nós nunca falamos em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Uma das características eu entendo que Deus quer dizer isso. Eu imagino que Deus queira te comunicar isso. Só que naquela época eu não sabia, né? E a gente orando, e a palavra era muito difícil, porque havia algo na área de homossexualidade no meio daqueles líderes. E eu fiquei com muito medo e eu disse, olha, pastor, eu tive uma coisa aqui, talvez tenha algo a ser dito aqui. Pode ser que alguns de nós aqui tenhamos algum problema na área sexual. E eu acredito que Deus quer tratar alguém aqui. E aquele silêncio ficou assim. Mas de repente eu começo a ouvir um soluço. E aquele homem se levantou e disse coisas difíceis de ouvir. Nós oramos por ele. Teve a vida dele restaurada naquele momento. E eu saí de lá perguntando, como é que aconteceu isso? Como é que rolou esse negócio? Você consegue se lembrar de alguma coisa que as pessoas falam assim, cara, foi Deus que falou? Aí você fala, não fui eu. Não, mas foi Deus. Não, mas fui eu. Não, foi Deus. E a sua voz se confunde com a voz de Deus no ouvido daquele que ouve. A tua mão se confunde com a mão de Deus naquilo que você toca. O teu abraço se confunde com o abraço de Deus naquilo que você abraça. E a gente olha para a história da igreja, sobretudo em Atos, a gente vê isso se repetindo inúmeras vezes, e não dentro de um templo, na rua, na casa de um homem. Eu quero tentar encher o teu coração de uma expectativa santa, a ponto de que no final dessa reunião nós possamos dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me encha de dons, não para mim, mas para o Senhor. E a gente olha isso em Atos, porque o Deus, que é Deus invisível aos homens, ele passa a ser visível pela manifestação do poder dele em homens tão falhos como nós. Pelo poder dele fluindo na vida de homens tão limitados como nós. De homens tão frágeis como nós, tão pecadores como nós. Essa é a riqueza do Evangelho. A gente estava conversando sobre comunhão ali antes.
E vendo como nós, a família de Deus, homens limitados, frágeis, conseguimos dar boas dádivas ou frutificar em perfeição. A Bíblia diz em João capítulo 15, que a bondade de Deus veio sobre nós como homens e nos enxertou numa videira, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Porque se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. E quando vocês estiverem em mim, eu em vós, vocês frutificarão, darão frutos, e esses frutos permanecerão. O que não é a história da igreja, senão homens galhos, secos, enxertados numa videira perfeita, frutificando coisas perfeitas, não para a glória do galho, mas para a glória da árvore. Ou alguém já chegou diante de uma árvore linda e disse: que galhos bonitos. Alguém já fez essa loucura? Não, eu não sei, acho que não. Então, a história da igreja, ela é marcada por surpresas. Bondade de um Deus perfeito, se manifestando no meio de homens imperfeitos e limitados como nós. E essas surpresas são dádivas de Deus para nós. Bondade. E aí o texto de 1 Coríntios capítulo 12 traz para nós exemplos de algumas delas. Versículo 8 em diante fala assim: olha, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Sabe, há muita confusão na cabeça da igreja, ou na cabeça de muitos crentes, a respeito dos dons, né? Eu tenho esse dom. Não, esse dom é meu. Não, esse dom é meu. Não, esse dom é meu. Não, peraí, vamos discutir aqui. Dá para você ter um dom, eu ter outro? Vamos dividir esse negócio? A distribuição de dons no meio da igreja que faz o vaso ser honrado e glorificado. Você está com um vaso embocado aí, irmão? Desemboca o vaso. Olha aí, ó, as pentecostais tudo se manifestando no nosso meio. Cadê o Hudson? Então, glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Eita glória. Inclusive, quando eu falei desemboca o vaso, se eu estivesse na Assembleia de Deus, era muito glória a Deus e aleluia, rajada pro alto. Vocês estão vacilando aí. Inclusive eu falo Assembleia de Deus porque eu vim de lá, então não fiquem achando que eu estou querendo menosprezar a Assembleia de Deus. Eu aprendi muito sobre o poder de Deus nessa igreja. Então, queridos, na história da igreja, justamente como eu falei, pela bondade de Deus em chamar homens tão limitados como nós, gera uma surpresa naqueles que olham para nós e nos veem frutificando em Deus, porque eles olham para nós e falam: cara, eu te conheço, velho, você é muito limitado. Foi isso que falaram em Atos, quando os apóstolos começaram a pregar. Não são esses homens tão indoutos, não são pescadores, como podem falar desse jeito? Fizeram isso, na verdade, com Jesus. E há, às vezes, uma confusão, porque Jesus agiu no poder do Espírito. Não é Jesus o filho de José, não é Maria sua mãe, não estão aqui conosco os seus irmãos. Não é um pouco parecido com o que eu falo quando a gente frutifica em Deus? Eu não te conheço, eu não sei de onde você veio. E às vezes essa confusão que é gerada no nosso coração, muitas vezes, em nos apropriar de algo que na verdade não é nosso, e querer receber os louros, a honra, a glória, por coisas que a bondade de Deus opera no nosso meio. Não é confusão, não é na verdade uma idolatria. De quem? De nós mesmos. De achar
achar que seremos os salvadores da pátria. Na verdade, nós sabe como é que é, né? Porque se eu não estender a mão, como é que a pessoa vai ser curada? Que a glória seja dada a mim, louvado seja o meu nome, bendito seja eu. E quando a gente estuda dom, é bom por causa disso. Porque quando nós estudamos dons, nós vemos que são dádivas. Tem uma expressão de John Wimber que ele fala assim, que dons são graceletes, ações de graça de Deus para nós. E a base dessa palavra no grego é carisma. Presente de Deus. Distribuição que vem da parte de Deus para nós. Uma bondade que a gente não consegue entender por quê. Mas Deus faz. Então, por que esses dons são distribuídos no nosso meio? Por quê? Na verdade, se você pudesse orar por dons hoje, você pediria por que dons? Para que dons? A gente volta talvez um pouco, a gente está falando na escola bíblica. Temos comunhão, na verdade, por nossa própria causa, não por causa dos irmãos. Pedimos dons, na verdade, por nossa causa, e não por causa do reino de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus. Você tem, ou já experimentou, a manifestação de um dom de Deus na sua vida? Você já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Você já abriu a boca numa conversa despretensiosa, talvez sentado na padaria? Porque eu gosto de padaria, não sei quem sabe disso, mas eu gosto de padaria. Você começar a bater papo tomando café, fala assim, cara, você falou... Você já sentou andando com o carro, fez uma ligação, pô, vou ligar pro fulano. Você diz, olha, cara, eu quero te dar uma palavra, assim, eu não toma essa decisão não faz para tal lugar. Alguém já vivenciou isso? Pergunta que eu também gostaria de fazer. Você quer vivenciar isso? Terceiro ponto, porque eu gostaria muito que nós tivéssemos um período longo de oração hoje. Como é que isso acontece no nosso meio? Como é que eu exercito os dons? Eu estava comentando ali sobre comunhão e acontecem umas coisas assim, a gente fica viajando umas coisas que a gente já viveu. Todo mundo na minha família tinha a avó Aulina. A avó Aulina era uma lemoa, do olho azul, linda, cabelo branquinho, que amava fazer anholine, ou capelete, né? Ela morava em Colatina e tinha aquela renca de filhos, com os tios e tal, e tinha mais uma renca de neto, bisneto. Todo final de ano nós íamos para casa da vovó Aulina. Nós chegávamos na casa da vovó Aulina, aí tinha uma mesa grande assim, aí juntava minha avó, minhas tias, começavam a fazer a massa do anholine. Meus tios subiam para a laje, começavam a assar carne, botavam um forró lá em cima, porque tem que ter forró, na casa italiana tem que ter forró. E forró com meia solto lá em cima, as mulheres embaixo, falando uma com a outra, uma pessoa da rua falou assim, alguém está se matando lá dentro. Deve estar alguém, separa porque é briga. Aquela mulherada falando alto uma com a outra, gritando com a outra lá em cima, os netos correndo e tal. Minha avó de vez em quando pegava um negócio que estava na cabeça de um, sai daqui menino, aquela bagunça, sabe, na casa da avó. Todo ano nós íamos para a casa da avó. Todo ano. Todo ano a gente estava ali, comendo capelete, tomando vinho, dançando forró. Você me escandaliza eu falar que eu danço forró com a minha... Não, né? Então, dançando forró. Pode ser forró? Não? É por isso que eu tenho trauma, tá, irmão? Quando você começa aquelas coisas, eu tenho trauma. Só que a vovó Aulina morreu. Sabe o que aconteceu?
Acabou as festas de final de ano. Não juntava mais. Não tinha mais o capelete, não tinha mais a bagunça na casa da vovó, não tinha aquela gritaria, não tinha churrascada, acabou a bagunça, acabou a bagunça. Às vezes a gente acaba lidando dessa forma com a comunhão e a manifestação do amor de estarmos juntos. Quem nos unia naquela época era a vovó, né? A família juntava lá. Não é que a gente não seja unido, mas a gente estava junto no mesmo lugar, se abençoando mutuamente na casa da vovó. E eu estava comentando com os irmãos sobre essa comunhão fraternal que o Evangelho trouxe a nós. O Evangelho trouxe esse prazer de estar juntos, porque fraternalmente, Deus bondoso e Pai, resolve enxertar-nos na família dele, e nós passamos a nos relacionar fraternalmente com o Pai, familiarmente com o Pai, e ele passa a ser o alvo do nosso relacionamento. Ele é o nosso Pai, então nós temos o costume de vez ou outra ir para a casa do Pai, metaforicamente eu estou dizendo isso, e nos juntamos com o Pai no nosso dia a dia, senta de manhã para tomar café com o Pai, vai almoçar, senta na mesa do Pai, vai jantar, quando vai deitar, o Pai está ali, a gente agradece ao Pai por isso, e vamos num relacionamento fraternal com o Pai, e aí a gente passa a entender que esse Pai que nos chamou para filho também nos deu muitos irmãos. Muitos irmãos, filhos do mesmo Pai. E a gente começa a se relacionar horizontalmente, fraternalmente assim. Somos uma só família. O que a gente perde de vista é que esse amor fraternal é totalmente diferente do amor fraternal que eu tinha lá, porque minha avó morreu, acabou. O nosso pai não morreu. Então, fraternalmente, nós conseguimos nos relacionar e fluir em família, uns com os outros. Como é que nós exercitamos os dons? De vez em quando minha avó chamava minha mãe, botava os filhos todos sentados no corredor. Aí ficava aquele monte de guri, um pé pro outro, a parandeira larga. Aí chamava a minha avó e falava assim: ô Maria, vem cá, leva lá o Olim pro mar. Aí ela pegava um prato, colocava em Olim, dava para minha mãe saía da mesa do pai, levava lá para mim que estava sentado e falava assim: toma aqui, Senhor, Olim. E ela chamava outro, assim: ó, leva agora lá para fulano, leva para fulano. A avó distribuía os pratos para a sua família. Dons no meu entendimento, são presentes do Pai que Ele entrega para cada um de nós e diz assim: entrega lá para fulano. O prato continua sendo dela, a casa é dela, o Olim foi ela que fez. Eu só saio com o prato e entrego para quem Ele entrega, para quem Ele quer. E às vezes eu nem me percebo que eu estou com um prato. Porque eu sento com alguém e eu não sabia que estava. Mas essa pessoa recebe algo de Deus. Mas tudo por causa do vínculo fraternal que temos com o Pai. Dom é assim. Dom é assim. Dom é quando você vai para um lugar onde ninguém quer ir. Talvez minha avó entregasse um prato e falasse assim: leva para o fulano, mas onde que fulano está? Fulano está lá longe. Fulano tem um lugar que você vai ter que subir escada. Vai ter que andar muito. Vai ter que ir em um lugar onde as pessoas não querem ir, mas você pode levar o prato para mim. Exercício de dom passa diretamente por obediência. Você pode orar por alguém, mas, oh Deus, o cara mora na favela. É perigoso para Dedéu, Deus. Como é que o senhor quer que eu vá lá orar para fulano? Não, você pode ir no hospital. Deus, mas não tem ninguém que eu conheço lá.
exercício do dom passa pela convicção de relacionamento fraternal com Deus, que é dono da mesa, dono do pão, e por incrível que pareça, é dono da sede ou da fome de quem há de receber. Deus é dono. E esse amor fraternal nos move internamente e externamente quando o reino de Deus começa a se manifestar. Lembra? A natureza geme, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É quando essa família aqui, cheio de prato na mão, resolve sair daqui e levar prato para fora. De quem é o prato? Do Pai. E o alimento? Também. A pergunta que talvez deveríamos fazer para nós é: nós temos convicção de que fazemos parte dessa família? Há uma convicção em nós. Há um desejo em nós, dizendo assim: Pai, estou apto, pode mandar prato. Me dá prato que eu quero distribuir pratos. Por isso que não há exercício de dom sem amor. Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira coisa que ele faz questão é dizer: você pode ter tudo, línguas, falar dos anjos, línguas dos anjos, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Talvez eu pudesse trazer para esse texto de Coríntios 13, um pouco do Coríntios 12. Você pode ter palavra de sabedoria, você pode ter palavra de conhecimento, você pode ter fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, mas sem amor, você não é nada, não serve para nada. Não há exercício de dom que não passe por amor. Porque o dom não é teu, o dom não é meu, o dom é do Pai. E às vezes Deus quer fazer com que esse dom flua em nós, justamente para aquela que você acha que não precisa, que não é digno, que não é merecedor. E Deus diz: não, vá lá e olhe por ele. Mas não, esse cara tem que ir para o inferno, não para o céu. Ou não ser curado. De quem é o dom? E por que passa por generosidade? Alguém pagou pela sua salvação aqui? Quanto custou a tua salvação? Estava brincando com o Gary. Falei: Gary, até que se você passasse esse óculos seu aí, talvez até conseguiria uma salvação, porque o óculos é nervoso, rapaz. Como é que é? É Gucci? Como é que é a marca? É Gucci. Rapaz, nem Salomão usa um óculos desse. Alguém comprou a salvação aqui? Ou melhor, alguém poderia pagá-la? Por que distribuímos pratos? Porque nós recebemos graciosamente algo que nunca poderíamos pagar. Evangelho. Evangelho. Então eu gostaria que nessa manhã você primeiro olhasse para você mesmo e pudesse se enxergar, ou que o Espírito Santo pudesse revelar a você mesmo o teu próprio coração. A ponto de você se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu quero e preciso que o Senhor me dê dons. Eu quero que o Senhor distribua sobre a minha vida dons, porque eu tive a plena consciência e tenho de que o Senhor me deu algo que é maior do que isso, que é salvação. E eu sou filho teu, faço parte dessa família. Então me chama para a tua cozinha, entrega pratos na minha mesa ou na minha mão, porque eu quero distribuir
necessite desesperadamente de uma palavra de sabedoria, eu possa dar a ele o que comer. Eu quero que o Senhor me dê pratos, porque eu sou teu filho, e quando eu cruzar com o enfermo, eu possa dar a ele um prato, e ele for curado, seja curado. Porque eu entendo que generosamente o Senhor já me deu tudo. Inclusive tem uma coisa que... Tem umas canções aí que eu já falei talvez aqui uma vez. O melhor de Deus ainda está por vir, meu velho, minha irmã, larga esse negócio. O melhor de Deus já veio, Jesus Cristo, pisou na terra, morreu, ressuscitou e nos vinculou à videira que é Ele mesmo, mas nos fez filhos de um Deus pleno, bondoso e absoluto. Essa bondade desse Deus é sobre nós, seus filhos, limitados, pecadores, sim, é verdade. É verdade. Mas se nós, sendo tão maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o santo. Imagina o santo, o eterno. Então eu gostaria que por um instante você pudesse fechar os seus olhos e primeiro orar por você mesmo agora. Se você não se enxerga nesse contexto, a ponto de olhar para você mesmo e dizer o seguinte: não, na verdade eu não preciso disso. Eu nem creio nisso. Ok. Mas talvez nessa manhã você esteja se lembrando de pessoas que passaram pela tua vida e você se sentiu tão inapto. Mas você quer ser usado por Deus. Eu queria que você diante de Deus colocasse isso. Se até mesmo talvez você nem consiga se enxergar sendo usado por Deus por algo, para algo, peça para que Deus te use. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos, nessa manhã, exercitar algo. Queria que você fosse orar com alguém que você entendesse que Deus está mandando orar.